Muito bom dia, meu amado, muito bom dia, minha amada. Paz do Senhor a todos. Mais um domingo estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Meu nome é Fausto, eu sou diácono da Igreja Congregacional em Ramos e hoje nós vamos estar transmitindo o culto online aqui pelo Facebook. Peço perdão pelo atraso, mas a guerra é grande. Meu telefone travou, não entrou o Facebook, eu tive que pegar o da minha esposa. A guerra é grande, amados. Mas Deus está conosco, vamos vencer, vamos louvar, engrandecer o nome do Senhor, que é isso que nós devemos fazer com muito amor, muito carinho. Queria voltar aquelas instruções, te dar aquelas instruções novamente, para nesse momento você deixar tudo de lado, reservar esse tempo para o Senhor, para que Ele possa falar no teu coração, para que você possa ouvir o que Ele tem para falar com você. E com certeza, Ele vai falar muito em nossos corações. Mas para isso a gente precisa deixar de lado nossos afazeres, deixar de lado o WhatsApp, deixar de lado a atenção que pode querer nos roubar, para que possamos dedicar integralmente esse momento ao Senhor. E com certeza Ele falará no meu coração e no seu coração. Já separa a tua Bíblia, já deixa aí separado, que daqui a pouco a gente vai abrir e vai ler a palavra do Senhor. Te convido inicialmente a fazer uma oração comigo, agradecer a Deus por esse momento e entrarmos em comunhão diante dele. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça e ore comigo. Senhor Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, ó Paizinho, Pai de bondade, Pai de amor, Pai de misericórdia, ó Senhor, nós chamamos tanto, Senhor, e hoje estamos aqui, Senhor. Mais um domingo, ó Pai, para te cultuar, ó Deus. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor envie o vosso Espírito Santo, Senhor, para que possa nos conduzir, ó Pai. Apesar de estarmos cada um em uma casa, Senhor, mas na Tua palavra diz que onde estiver dois ou mais reunidos em Teu nome, ali o Senhor estará presente, ó Pai. Então eu creio, Senhor, que o Senhor está presente aqui com a Sua onipresença, ó Pai, e está presente na casa e no lar de cada um que está aqui participando desse culto, Senhor. Que seja o vosso Espírito Santo que nos conduza, ó Pai, para que tudo que seja dito aqui, Senhor, seja para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. E que possamos sair, ó Pai, depois desse culto, Senhor, abençoados, ó Pai. E que seja um culto de gratidão, de louvor e de adoração a Ti, Senhor. Que o Senhor possa receber de bom grado, Senhor, porque nós fazemos, ó Pai, de todo o nosso coração, Senhor. Esteja conosco, Senhor. Tire, ó Pai, todo e qualquer impedimento, Senhor, de tecnologias, ó Pai, que às vezes quer nos impedir, ó Pai, de estarmos mais próximos de Ti, Senhor. Assim como o Senhor tirou aqui de mim, ó Pai, da nossa casa, Senhor, esse impedimento, eu peço, Senhor, que o Senhor também seja com cada um, ó Pai, que esteja tentando entrar, Senhor, seja aquele que quer entrar, mas por alguma coisa não está conseguindo, Senhor, que o Senhor possa tirar todo e qualquer impedimento, para que essa palavra venha, Senhor, trazer paz, trazer alegria, júbilo, Senhor, e esperança para o teu povo, Senhor. Muito obrigado, Deus. É o que eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, amém e amém. Amém, amados irmãos. Então, hoje a gente finaliza a trilogia de José. Nós vimos há 2 domingos atrás a primeira parte, domingo passado a segunda parte, e hoje a gente vai finalizar a terceira parte da trilogia de José. Eu confesso que José, ele traz tantas histórias, tantos ensinamentos, que eu acho que poderia dar aqui pelo menos uns 10 sermões referente a José. Mas eu preferi enxugar e fazer em 3 para fazer um pouco mais rápido, mas mesmo assim sem perder a qualidade. Como eu já falei desde a primeira vez, José é o personagem bíblico predileto da minha filha Heloísa, que ontem completou 10 anos. Tivemos uma festa linda, o pessoal do Ministério Infantil entrou, fizemos uma festa online. Diante dessa quarentena, a gente ainda não está recebendo convidados e a igreja participativa, isso é bom demais.
Então, amados, vamos lá. Vamos ao que interessa. Vou fazer uma retrospectiva sobre a primeira parte e a segunda parte, para que a gente possa situar. Teve alguns que perderam alguma coisa, então aqui eu vou fazer uma breve retrospectiva, para depois a gente entrar de fato nessa terceira parte. Então, começando a retrospectiva, como eu falei lá na primeira parte, José é neto de Abraão. A Bíblia diz que o seu pai o amava mais do que seus irmãos. Uma certa vez, seu pai o deu uma túnica talar de manga comprida, uma túnica diferenciada. E seus irmãos o odiavam e ficavam com inveja dele. Então, uma vez José teve um sonho e ele revelou esse sonho aos seus irmãos. E os irmãos dele odiaram ele ainda mais, porque o sonho mostrava que ele reinaria sobre os irmãos. Então, naturalmente, os irmãos eles acabaram ficando com mais inveja, com mais ódio de José. Um certo dia, os irmãos foram apacentar o rebanho e o pai mandou que José fosse até eles para que pudesse saber como é que ele está e trazer notícia deles. Chegando lá, José foi... Os irmãos de José tramaram para fazer mal a ele. Primeiro pensaram em matar, mas aí teve um irmão que falou para não matar, então eles jogaram José dentro de uma cisterna. Rasgaram a túnica dele e venderam José como escravo para uma caravana que estava passando por o Egito. Seus irmãos pegaram a túnica dele, mancharam de sangue de animal e deram ao seu pai, dando a entender que ele foi devorado por um animal. Então o pai de José até aí acha que José morreu. Na parte 2 eu falei a partir de José chegando no Egito. Essa caravana chega até o Egito. Chegando lá no Egito, José é vendido a Potifar. Potifar é um comandante da guarda do faraó, tem um alto cargo. José ele vai ficar lá na casa de Potifar durante uns 10 anos, mais ou menos. Ele foi promovido a mordomo-chefe da casa de Potifar, porque ele foi ganhando confiança e tudo que José fazia, a Bíblia vai dizer que José prosperava, porque Deus era com ele. E Potifar, vendo isso, já chamou ele e falou: ó, você vai ser o mordomo, eu confio em você. E José tinha sim sua autonomia, porém a esposa de Potifar assediava ele diariamente. A Bíblia vai dizer que todo dia assediava ele. Então um dia ela tramou de ficar sozinha em casa com José e tentou agarrar José. Porém ele fugiu, mas ela acusou ele de tentativa de estupro. Ela pegou uma parte da roupa dele e com isso ela acusou ele de tentativa de estupro. O seu marido Potifar, o que ele faz diante disso? Ele prende José. Então José, aí ele vai preso injustamente. E na prisão ele se torna o carcereiro. É ele que vai administrar a cadeia. Porque, como eu falei, tudo que ele fazia prosperava. E ele fazia tudo para os homens como se fosse para o Senhor. Então o carcereiro mor ganhou confiança nele e deu a administração da cadeia para José. Ele estava lá até que chegaram 2 prisioneiros. Um era mordomo do faraó e o outro era copeiro. Eles chegaram, tiveram um sonho e José revelou o sonho deles. Ao José revelar o sonho deles, José pede para que o mordomo ele se lembre de José quando estivesse diante de Faraó, para que pudesse ser refeita essa injustiça, porque José foi preso injustamente. Mas o que a gente viu? Que ele não se lembra de José. Ele é retomado, o mordomo é retomado ao seu cargo, porém ele não se lembra de José. E aí se passaram 2 anos para a história continuar. A gente vai continuar a história a partir desse momento que José revela os sonhos, eles saem da cadeia, porém ele não se lembra de José até então. Mas antes eu gostaria de ouvir um louvor.
Vamos ouvir um louvor. Vamos escutar o que Deus tem para falar nos nossos corações diante dessa história tão bonita de José. Deus vai falar também através do louvor. Preste atenção nessa letra. Louve a Deus junto comigo. Deus vai falar comigo, vai falar com você. Glórias e glórias te damos, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Que o Senhor é bom o tempo todo. Sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Dos teus planos pode se frustrar. Não se frustra, não se frustra. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Oh, glória, aleluia, Senhor. Ninguém faz os teus planos, Senhor. Ninguém pode frustrar os teus planos, Senhor. Aquilo que o Senhor projetou para cada um de nós, ó Pai. Nada nem ninguém vai mudar, Senhor. Nós cremos, Senhor. Glórias a Ti, Deus. Quem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustra, não se frustra, não se frustrará. Ninguém impedirá. Ninguém vai pedir os teus planos, Senhor. Ó, Pai Santo. Mesmo em situações adversas, Deus, os teus planos ninguém pode impedir, Deus. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou Ó, contigo. Pai Santo, nós sentimos tua presença, Deus. Nós sabemos que o Senhor está conosco, Deus. Nós queremos te servir, ó Pai. Glória e glória. Sou eu.
ninguém vai impedir, meus amados, os planos de Deus na minha e na sua vida. Que louvor lindo, né? Isso é só uma introdução ao que a gente vai ouvir hoje sobre José. E a gente vai ver que mesmo diante de tudo isso que eu já relatei, ninguém frustrou os planos de Deus na vida de José. Mesmo diante de toda essa situação adversa que ele passou, ninguém frustrou. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 41, para que a gente possa finalizar a leitura sobre a história de José. Essa história tão emblemática, tão importante, que no final eu vou falar sobre uma comparação dele com Cristo. Não dá para se comparar divinamente, lógico, mas ele tem algo de Messias com ele também. Então vamos lá. A partir do versículo 1, eu vou ler até o 14. Depois a gente prossegue. Gênesis 41, do 1 ao 14. A minha versão é a Almeida Revista Atualizada. Pode acompanhar na sua, só estou te falando para você saber qual é a minha versão. Diz assim, ó. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhe contou os sonhos, mas ninguém havia que lhos interpretasse. Então disse a Faraó o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe tivemos um sonho na mesma noite. Eu, servo do comandante da guarda, contamos-lhes os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou a si mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Como eu falei, a mudança de roupa de José sempre traz uma mudança na história da vida dele. José, ele quando foi vendido, a caravana que ia para o Egito, José tinha 17 anos. Aqui diz que passado 2 anos completos que José revelou o sonho daqueles 2 na prisão, José é levado a Faraó. Por isso a gente imagina que José ficou na casa de Potifar durante uns 10 anos. Depois lá na frente, a gente vai ver que diz que José tinha 30 anos, quando ele depois Potifar levanta ele. Ninguém interpretou os sonhos de Potifar. Aqui está escrito que ninguém pôde interpretar os sonhos de Potifar. Até porque esses magos e sábios, eles eram adivinhos. Eles liam estrelas, interpretavam sonhos, previam futuros, faziam mágicas. De fato, eles tinham poder, mas era um poder satânico. E Deus não lhe concedeu a possibilidade de nenhum deles interpretar os sonhos do faraó. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida de José. Ele queria levantar José. José, ele imagina que tenha ficado triste com o copeiro-chefe porque ele não foi lembrado a tempo quando saiu
sobre José como ele tinha pedido. Mas aqui diz que se passaram 2 anos completos. José parecia estar esquecido, mas Deus nunca se esquece dos seus. Deus nunca se esquece de nós. E no momento certo, ele nos convoca. E aí o copeiro se lembrou de José. Então ele falou para Faraó e Faraó ficou interessado. Faraó queria saber a interpretação desses sonhos. Então falou: manda vir para que ele possa interpretar os sonhos. José foi convocado. Aqui diz que foi à pressa. Ele foi se barbear, ou seja, ele precisava estar bem aparentemente diante do rei. E o que diz? Que José trocou de roupa. Ele tira a roupa de prisioneiro e coloca uma roupa digna de estar diante do faraó. Já mudou o cenário dele. Ele sai da prisão e vai até o palácio. A mudança de roupa nele trouxe essa mudança de cenário. Então José, ele tem essa oportunidade. Nossas oportunidades, meus amados, elas acontecem quando a gente menos espera. E aí eu te pergunto, ele teve tempo de se preparar? José está lá na cadeia, quietinho, levando a vida normal, por mais de 2 anos, até que fala: ó, vai rápido, se apressa, faz a barba, troca de roupa, porque você tem que estar lá diante de Faraó. E aí José vai. Só que ele teve tempo de se preparar? A princípio não. Por quê? Porque ele não estava esperando isso. Mas José, ele se preparou. Como que ele se preparou? Porque ele tinha um profundo relacionamento com Deus. Então, José, ele estava a todo momento preparado para estar diante de Faraó, diante de um rei. Porque ele estava sempre se relacionando com Deus. É isso que eu quero trazer para a gente. A gente está preparado para uma convocação imediata? Será que a gente está preparado para as oportunidades que a vida nos dá? Quantas e quantas vezes a gente pensou: poxa, eu perdi aquela oportunidade porque eu não me preparei, eu não estava preparado naquela ocasião. Às vezes numa entrevista de emprego, às vezes seja qual for a oportunidade. Eu te falo, meus amados, o seu preparo é o relacionamento com Deus. Se você estiver se relacionando intimamente com Deus, você estará sempre preparado. Você pode até não passar naquela entrevista de emprego, porque não é vontade de Deus, mas preparado você sempre estará, porque você entenderá qual é a verdadeira vontade de Deus. Então, meus amados, vai dizer aqui que não foi José que interpretou o sonho de Faraó, mas foi Deus quem concedeu isso a ele. Deus vetou os sábios, os magos, mas concedeu a José que revelasse o sonho de Faraó. Assim como ele disse lá no capítulo 40, no versículo 8, quando ele revelou o sonho do copeiro e do padeiro, que os sonhos pertencem a Deus. Aqui no 16, ele fala também: respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então, ele reafirma que não é ele que interpreta os sonhos, é Deus quem concede a ele essa interpretação. Ele sempre dá o mérito a Deus. Ele nunca toma para si o mérito, a honra ou a glória. Ele dá sempre o mérito a Deus. Para a gente entender que nós somos limitados. A gente só vai até onde Deus quer que nós possamos ir. Se Deus não quiser, Ele vai nos travar. Então a gente tem que dar toda a honra e toda a glória, tudo que a gente faz ao nosso Deus. Eu vou pular do versículos 15 ao 28, porque o faraó vai falar novamente qual foi o sonho para José. E lá no 29 até o 36, a gente vai ler o seguinte: eis aí vem a interpretação de José, né? Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito.
e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Agora, pois, escolha a Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim o mantimento será para estabelecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Até aqui, amados. José, ele se apresenta a Faraó. Faraó conta o sonho para ele, ele interpreta o sonho. Claramente ele entendeu que viriam 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez. Então, não somente José interpreta os sonhos de Faraó, mas ele diz o que Faraó deve fazer. Olha, ele dá o caminho das pedras. Ele fala: Faraó, você faz isso, isso, isso e isso. Escolha um homem sábio. Ele fala que um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Amados, ele poderia claramente falar: ah, eu sou esse homem, me coloque para administrar, mas não. Ele é humilde. Ele fala: escolha o homem sábio, um homem que saiba administrar, para que não te vá mal. Mesmo ele dando o caminho das pedras, para o Faraó podia pegar qualquer um e falar: olha, ele falou para fazer isso, vou botar ele para fazer isso. Mas depois o Faraó vai entender que o melhor homem é ele. Então, quando José ele diz o que tem que fazer, ele se mostra um grande administrador. Na faculdade de administração, eu lembro sempre a frase de Benjamin Franklin, que ele falava: se você falha em planejar, está planejando falhar. Amados, José, ele fala que tem que ter um planejamento para esses 14 anos vindouro. Eu te pergunto, qual é o seu planejamento para os próximos 14 anos? O que você planeja para a sua vida? Seja na área profissional, na área acadêmica, na área ministerial, na área familiar. Você tem um plano para a sua vida para os próximos 14 anos? Assim como José falou, se ele não tivesse esse planejamento, teria fome, teria mortes. Mas José, ele planejou. Na sua vida profissional, o que você almeja estar daqui a 40 anos? Ah, eu já me aposentei, Fausto, tranquilo. Beleza, essa área então para você está definida. Você está satisfeito com o que você ganha, tranquilo. Ah, não, quero ganhar mais. Então planeja alguma coisa. Quais são os seus planos para daqui a 14 anos? Eu confesso que eu tinha planos. Veio essa pandemia, eu tô tendo que reajustar meus planos, porque eu estava pensando em expandir meus negócios, já estava à procura de expansão, mas com essa pandemia eu entendi que eu tenho que ajustar os planos. No decorrer do tempo, a gente precisa ajustar os planos, mas o plano, a minha meta, o meu objetivo para daqui a 14 anos, eu sei onde é que eu quero chegar. E durante isso, eu vou ajustando meus planos. Provavelmente José também precisou fazer ajuste durante esses 14 anos. Na sua vida acadêmica, o que você pretende? Estudar? Se formar? Fazer uma pós-graduação? Eu te confesso, meus irmãos, a gente nunca deve parar de estudar. Ah, Fausto, você tem que estar sempre sentado na cadeira de escola, universidade? Não necessariamente. Mas estudar, ler livros, estar atualizado, isso é constantemente. Então, quais são os seus planos para daqui a 14 anos? Jovens, a gente tem jovens, adolescentes na igreja que
pensam no Enem, que sonham com seu futuro. É isso mesmo, sonho mesmo, planeja. Se não sabe ainda o que quer fazer, faça um teste vocacional. Tenta descobrir o que, que Deus quer de você, não é o que você quer, mas o que Deus espera de você. Seu plano ministerial, meu amado, minha amada. O que, que você pretende daqui a 14 anos? Continuar sentado no banco da igreja? Muitas vezes somente assistindo o culto, nem participando, não está participando. Quais são os seus planos? Estou falando que você deve ser pastor, pastora, que você deve ser isso, aquilo, não. Mas eu estou te falando que você precisa fazer um planejamento da sua vida ministerial. Deus quer te usar, Deus precisa de nós. Ele conta comigo, conta com você. Ele não quer que a gente fique sentado ali só recebendo, recebendo. O mundo está sedento, o mundo precisa da palavra do Senhor. E Ele quer te promover no reino dele. Então, meus amados, pensa e pede a Deus para que te dê ânimo e força para sair dos bancos, se levantar um líder. Nossa igreja oferece curso de líderes, não é qualquer igreja que oferece isso. A gente tem essa oportunidade. Você já fez esse curso de líder? Se não, o que que falta? Já fez? Fala pro pastor, pastor, eis-me aqui, pode me usar no que você quiser. Amados, a gente está voltando aos nossos cultos. Brevemente a gente vai estar voltando. As pessoas estão sedentas e só o pastor, só os oficiais não vão ser o suficiente para poder arrebatar, para poder juntar esse povo que está sedento. Deus conta comigo e conta com você. Faça planos ministerial. Faça planos. Se você quer ser um missionário, vai se capacitar. Se você tem um chamado, a vocação pro pastoral, vai também se capacitar para que Deus possa te usar. Deus quer te usar. Mas para isso a gente precisa nos capacitar. Quem nos capacita é Deus. Mas no momento que a gente fala, eis-me aqui, Senhor, Deus vai nos capacitar. E José, ele poderia simplesmente falar, não, eu não quero não. Deixa pra lá, não quero ir a Faraó não. Mas ele fala, eis-me aqui, eu vou lá porque Deus tem um plano para mim. Ele reconhece isso. Assim como o plano familiar. O que você pretende com a sua família? Crescer a família? Constituir uma família? Você pretende proporcionar um estudo melhor aos seus filhos? A gente precisa fazer planejamento de todas as áreas de nossas vidas. Meus amados, agora a gente vai ver o que aconteceu na vida de José. Eu vou estar pegando aqui agora dos versículos 37 até o 44, que vai dizer o que Faraó fez após José interpretar o sonho e o aconselhar sobre o que ele deveria fazer. Então lá no 37 começa assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Faraó pergunta: acharemos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: veis que te faço autoridade sobre a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos desse modo. O constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Glória a Deus, aleluia. Olha o que o Senhor fez com José. Primeiramente, Faraó reconhece
que foi agradável o conselho de José. Como eu falei, José poderia reter essa sabedoria, mas ele dá a Faraó o que deveria fazer. Com isso, o Faraó ele pergunta: há porventura homem mais digno em quem há o Espírito de Deus? Meus amados, a grande diferença de José não está no seu corpo bonito, na sua face bonita, que a palavra diz que ele tinha porte, bom porte, era bem afeiçoado, não está na sua juventude, não está na sua força física. O segredo do José é que ele está com o Espírito de Deus. Esse é o segredo para as nossas vidas, meus amados. Possuir o Espírito de Deus. E aí eu pergunto a você: as pessoas te reconhecem como tendo o Espírito de Deus? Sendo possuidor do Espírito de Deus? Seus conselhos, suas atitudes, sua conduta demonstra que você tem o Espírito de Deus? Você é referência? As pessoas te procuram porque entende que em você tem o Espírito de Deus? Como seus parentes te veem? Como seus vizinhos, seus amigos de trabalho, seus amigos de escola, de faculdade, como eles te veem? Eles te veem como tendo o Espírito de Deus? Meus amados, o segredo de José está às nossas mãos. É sermos possuidores do Espírito de Deus. Eu quero ser possuidor do Espírito de Deus. Proclame na sua vida: eu quero ser possuidor do Espírito de Deus. E busque a Deus a todo momento. Busque um relacionamento íntimo com Deus para que você tenha o Espírito de Deus contigo. E que as pessoas possam te reconhecer como possuidoras do Espírito de Deus. Esse é o grande segredo da vida de José. O que Faraó faz com José? Coloca ele como mordomo, como administrador de tudo no Egito. Faraó disse: somente no trono é que eu sou maior que você. Ou seja, somente no status. Porque ele deixa claro aqui no versículo 44... Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Ele demonstra até uma submissão a José, porque o que José determinar, ele mesmo vai fazer, porque ele entendeu que José é possuidor do Espírito de Deus. E aqui se dá a última troca de roupa de José. O que a palavra vai dizer lá no 42? Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino. Meus amados, roupas reais. Uma túnica diferenciada, uma roupa diferenciada. Uma roupa que os demais não usam. Aquela roupa que o seu pai Jacó o entregou, a túnica talar de manga comprida, ela é restituída a José, mesmo depois da roupa dele ser rasgada, mesmo depois dele tomar uma roupa de escravo, mesmo depois da mulher de Potifar rasgar, pegar a parte da roupa dele, mesmo depois dele botar a roupa de prisioneiro. Depois ele trocou a roupa de prisioneiro para estar diante de Faraó. Aqui ele veste a sua última veste, a sua roupa de linho fino. É essa roupa que Deus quer dar para mim e quer dar para você. Essa última roupa, você está preparado para receber essa roupa? Essa é a pergunta que fica. Deus, ele já trocou tantas vezes a nossa roupa. Para fazer a retrospectiva da sua vida, a sua história, a tua trajetória. Com certeza hoje você está muito melhor do que o passado. Pode às vezes não estar financeiramente, mas espiritualmente com certeza você está. Se você está aqui, se você está dedicando esse momento a Deus, com certeza você está melhor do que antes. E Deus quer te dar roupas maravilhosas. Deus quer te dar
muitas coisas. Para isso você precisa estar preparado. Você precisa estar em comunhão com Deus. Amados, José saiu da prisão para o palácio. Sua trajetória começou quando ele foi vendido para aquela caravana. Em tudo, José honrou a Deus. Independente das situações adversas, dos momentos ruins que José passou. Independente disso, pense que foi só um treinamento para que José pudesse viver o melhor de Deus. José ele não tinha condições de, com 17 anos, na superproteção do pai, se tornar um governador. Ele precisou passar por toda essa trajetória, todas as adversidades, para ter maturidade para assumir esse governo. E o interessante é que José não brigava. José, ele não fazia malcriação. José, ele aceitava as situações adversas porque ele entendia que Deus é que estava no controle dele. E ele sabia da promessa de Deus na vida dele. Qual era a promessa de Deus naquele sonho que ele teve? Que os irmãos se prostrariam diante dele, que ele seria elevado. Então nada tirou o foco. O foco dele foi sempre esse: eu serei elevado, eu irei governar, eu irei reinar. E o foco dele era esse. Então, por mais que as situações fossem adversas, que ele fosse vendido, rejeitado, odiado pelos irmãos, que ele tenha sido injustiçado, preso injustamente, ele poderia se rebelar, ele poderia fazer muitas coisas, mas ele não fez, porque ele entendia que Deus tinha um plano muito maior para a vida dele. É isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Aquele povo só não morreu porque José soube administrar, porque José ele foi o governador. O plano de Deus é muito maior do que a gente imagina. O José, ele salvou aquele povo da fome. O plano de Deus é esse, é muito maior. Qual o plano de Deus para a sua vida? O plano de Deus para a sua vida não é ser um mero digitador, não é ser uma mera telefonista ou trabalhar com higienização. Deus pode te colocar nesses lugares, nessas empresas, mas Ele quer que você fale do amor dele por onde você passar. O plano dele é muito maior do que a nossa visão capacitada e limitada das coisas, de achar que eu estou ali naquela empresa, que eu estou trabalhando para aquela pessoa simplesmente para que eu possa fazer o meu trabalho e no final do mês eu ganhar meu salário. Não, Deus quer muito mais. Deus te colocou naquela escola, naquela classe, com aquelas pessoas, para que você pudesse propagar o amor dele, meus amados. O plano de Deus é muito maior do que a gente imagina. Meus amados, um conselho: não faça de ninguém seu inimigo, por mais fraco que essa pessoa possa parecer. Os irmãos de José fizeram de José um grande inimigo. José era fraco, José era o segundo caçula, então era bem mais novo. Eles achavam que podiam fazer de José o que bem quisesse. José entrou na terra do Egito como escravo hebreu e se tornou o primeiro ministro. Ele foi o herói da sua época. Ele era um homem nobre, porque era um homem completo de Deus. Então aquele fracote que os irmãos jogaram na cisterna, que fizeram dele o inimigo, se tornou o primeiro ministro. Embaixo de Faraó, o homem que mais mandava. Ele foi o herói de sua época, porque se não fosse ele, Faraó não teria o sonho interpretado, não teria a administração que teve na terra do Egito. Então ele foi o herói da sua época. Isso porque ele era um homem completo com Deus. Amados, eu vou aqui fazer um breve resumo de 3 capítulos. O 42, o 43 e o 44. Não dá para ler por conta do tempo. Depois você pode ler, é bem interessante, traz muitos ensinamentos. Mas eu vou fazer um breve resumo para a gente poder adentrar ao
capítulo 45. Então, aqui no 42, 43 e 44 diz que José administrou toda a abundância, né, de cereais que tinha na terra do Egito durante 7 anos. Se passaram os 7 anos de abundância, iniciou a fome. A fome em toda a terra. Aí que Jacó, o seu pai, que está lá em Canaã, soube que tinha comida no Egito. O que ele faz? Ele manda seus filhos até o Egito para comprar comida. Porém, ele deixa o caçula, o Benjamim, o filho de Raquel, irmão de pai e mãe de José. Ele reteve, com medo de acontecer alguma coisa, já que ele tinha perdido José, ele não queria perder Benjamim. Então mandou os outros 10 filhos. Lembrando que Jacó teve 12 filhos, é de onde vem as 12 tribos de Israel. E ele manda os 10 filhos para comprar comida. Quando chega lá, José os reconhece. Porém, eles não reconhecem José. José falava a língua deles, porém José pediu um intérprete para que pudesse falar com eles. José, ele não quis se revelar inicialmente. E quando eles chegam até José, no capítulo 42, versículo 6, diz assim, ó: José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Nesse momento, José se recordou do sonho que teve, que os irmãos se prostrariam diante dele. Ou seja, o sonho foi realizado. Só que José queria saber como é que estava o coração dele. Amados, perdoa que pausou aqui a transmissão, eu retomei. Então, José, ele não quis se revelar de início. Ele queria saber como é que estava o coração deles, se eles já estavam arrependidos de tudo que eles tinham feito com ele. Então José, ele faz umas provas e José, ele fala que ele descobre, ele pergunta e eles falam que tinha um irmão mais novo, porque José disse que ele achava que eles eram espiões. E aí eles falam que não, são filhos de todos do mesmo pai. Aí ele diz que um irmão já não existe mais e tem um mais novo que ficou com seu pai. Então o que ele faz? Ele fala que quer ver esse irmão mais novo deles. Ele libera os irmãos, mas ele fica com um, deixa um prisioneiro, que é o Simeão. E ele fala, vai lá e traz o mais novo. Quando chegar aqui o mais novo, eu vou liberar esse junto com vocês. Então, eles foram lá, falaram com Jacó. Jacó relutou um pouco, mas entendeu que precisava levar Benjamim. Então, eles levaram Benjamim até José. Chegou lá, José preparou um grande banquete para eles. E José se emociona, aqui vai dizer que José chora várias vezes ao ver os irmãos, ao ver Benjamim. E aí José, ele pega a sua taça de prata, era uma taça muito importante, muito simbólica, coloca no saco de cereais do seu irmão Benjamim e o despede. E aí manda alguém ir lá e ver se eles pegaram alguma coisa. Aí José fala, aí o rapaz que vai até eles fala, se alguém tiver pego alguma coisa, esse alguém será escravo. Então é verificado o saco de cereais de todo mundo e é achado a taça de prata no saco de Benjamim. Então o que foi combinado é que Benjamim seria escravo do Egito. Só que Judá, ele já tinha feito uma promessa para o seu pai que se responsabilizaria por ele. E Judá, ele vai até José e ele tinha risco de ser morto, mas ele vai lá para se colocar à disposição, para falar para José que o Benjamim não pode ficar. Não pode por amor a Benjamim e por amor ao seu pai. E ele se oferece em ficar no lugar de Benjamim. O
que diz assim, ó, lá no capítulo 44, de versículos 33 e 34, diz assim, ó. Agora, Judá falando com José, agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Amados irmãos, aqui é a virada de José. José viu que Judá, ele se arrependeu do que fez com José. Judá foi quem falou para vender José à caravana. E aqui, o que Judá faz? Ele se oferece no lugar de Benjamim. E ele se compadece de seu pai. Então José viu que o coração dele mudou. Então José se dá a conhecer aos seus irmãos. A gente vai ler agora o Gênesis 45, dos versículos 1 ao 9, que diz assim: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haverdes vendidos para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subir a meu pai e dizer-lhe: Assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Glória a Deus, aleluia. Amados, olha que ensinamento de perdão José faz aqui. José se revela a eles, pergunta se o pai ainda vive. Eles ficam tão atemorizados, eles ficam emudecidos, eles não conseguem falar. E José fala para eles: calmem, fiquem tranquilos, não se irritem, não venha trazer esse furor que vocês tinham antes, não venha se julgar. José quer dizer para eles: eu te perdoo, meus irmãos. Eu perdoo cada um de vocês. E eu entendo que eu estou aqui não é porque vocês fizeram isso comigo, mas Deus que me colocou nesse lugar. Deus que permitiu toda essa adversidade para que eu pudesse estar aqui. Meus irmãos, José, ele foi rejeitado, ele foi sequestrado, escravizado, injustiçado em prisão. E ele demonstra que perdoou e que quer toda a sua família perto dele para oferecer para eles o melhor que pudesse oferecer. E aí, meus amados, às vezes a gente não perdoa por um negocinho assim. Eu conheço gente brigado há mais de 20 anos porque não quer dar o braço a torcer. Ah, quem errou foi ele, quem errou foi ela. Meus amados, se aconteceu alguma adversidade, entenda que isso possa ter sido uma ferramenta para te promover. Essa pessoa pode ter sido usada por Deus para promover a tua vida. Libere o perdão. Perdoa a quem tiver que perdoar, para que sua vida possa vir a ser cada vez mais próspera. José perdoou.
José falou para eles para não se preocuparem. José falou para eles para que eles entendessem que o que eles fizeram foi só serem usados por Deus para que Deus pudesse completar a obra que tinha na vida deles. Lá no capítulo 50, no versículo 20, diz assim, ó: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Meus amados, o que parecia ser uma grande maldade, o que parecia ser o fim da vida de José, foi o início. Eles intentaram o mal, mas na verdade fizeram o bem. Se alguém te fez mal, pense que é uma ferramenta de Deus na tua vida, porque eles na verdade podem estar te fazendo o bem. E aqui vou terminar com o capítulo 46, versículo 30, que diz assim, ó, quando Jacó ele se encontra com José, diz assim: Disse Israel a José: Já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Glória a Deus. Ele diz que já pode morrer porque se reencontrou com o seu filho. Foram, meus amados, mais de 20 anos. Vou fazer o cálculo aqui não, se você quiser você faz. Dos 17 ao 30, ele foi da venda até ser governador. E depois passaram 7 anos de fome e mais 2 anos que os irmãos foram e voltaram. Então mais de 20 anos, mais de 2 décadas. E o pai dele ter essa alegria de rever o filho. Glória a Deus. Porque mesmo diante de toda essa adversidade, o Senhor foi com Jacó também e lhe revelou que o filho estava vivo. Aí a história ela vai continuar. José traz toda a sua parentela para o Egito, ele sustenta toda a sua parentela. Era a princípio 70 pessoas, só que essa população foi crescendo, foi mudando de geração. E o próximo faraó, que não conhecia, outros faraós que não conheciam José, ficou até com medo porque crescia muito essa população. E aí ele escravizou essa população, ou seja, o povo de Deus ficou cativo durante 4 séculos no Egito. E aí depois vem a libertação, entra o Êxodo. A história é muito linda do povo de Israel. Uma história de tantos aprendizados que traz muitas coisas para os dias de hoje. Como eu falei, José, ele tem algumas peculiaridades de Messias. Se a gente for comparar ele com Cristo, como eu falei, amados, não se compara a divindade dele. José não tinha divindade. Cristo é Deus. José, ele é comparado ao messianismo. Por quê? José, assim como Jesus, ele era o filho amado de seu pai. José foi vendido por inveja por algumas moedas de prata, assim como Jesus. Eles suportaram grandes tentações, mas não pecaram. Eles foi trazido a um estado baixo e falsamente condenado. Foram os maiores perdoadores, o perdão dos seus próprios malfeitores. José perdoou seus irmãos, Jesus perdoou os seus assassinos. E foi assim que José se aproximou de Jesus. Eles foram a esperança para o povo de Israel. Os judeus entenderam o que Cristo disse sobre o seu reino. Determinados que eles não deviam reinar sobre eles, eles consultaram para matá-lo. E pela crucificação de Jesus, abriu caminho para a exaltação que eles planejaram impedir. Ou seja, o que os judeus fizeram com Jesus, crucificando e o matando,
Eles abriram caminho para os planos de Deus de resgatar o seu povo, assim como José. Os irmãos fizeram mal a ele, na verdade estavam abrindo caminho para que ele pudesse saciar todo o povo de fome. Meus amados irmãos, que a gente possa tirar esses ensinamentos da vida de José. Mas o grande ensinamento dessas 3 partes da trilogia de José que eu vim aqui aplicando é que José era um homem temente a Deus. Deus estava sempre com José porque José estava com Deus. Esse é o grande segredo. Que a gente possa buscar sempre, constantemente, a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que, estando com Ele, Ele esteja também conosco. E assim a gente possa propagar o reino de Deus. Ele nos abençoará. Com certeza, porque as bênçãos irão nos seguir. Se a gente estiver com Deus, as bênçãos irão nos seguir. Então, meus amados, esteja com Deus. É a melhor forma de honrar o Senhor, é estando com Deus. Para terminar, eu gostaria de colocar um outro louvor, que pediria para você prestar atenção na letra. Louvar a Deus com esse louvor, que fala também sobre toda essa trajetória de José, com outras palavras, e vai dizer o que Deus fez na vida de José, quer fazer na minha vida e quer fazer na sua vida. É te honrar. Louve ao Senhor com esse hino, para a gente finalizar. Vai te honrar, mudar tua vida. Deus cuida de ti. Ele cuida, só Ele é a saída. Pega na mão do teu irmão aí, pega na mão dele e diga pra ele, vai. Deus vai te honrar. Oh, mudar tua vida. Deus cuida de ti. Deus cuida de ti. Ele cuida bem. Só Ele é a saída. Escute aqui, ó. Tu tens chorado, também sofrido, distante do Senhor. Volta, querido. Deus é fiel, entenda isso. Teu amanhã vai ser melhor. Vai ser melhor, eu creio. Eu quero ouvir você cantar agora. Deus vai te honrar. Ei, Santa Catarina, louve ao Senhor. Mudar tua vida. Deus cuida, Deus cuida. Deus cuida de ti. Ele cuida bem. Só Ele é a saída. Eu quero ouvir. Levanta a mão dos dois pra cima aí. Canta de forte, ó. Deus vai te honrar. Mudar tua vida. Deus cuida de ti. Só Ele, só Ele. Só Ele Ele é a saída. Não há outra saída. Ele é o caminho, a verdade e a Eu já vida. passei por provações, tentaram me prejudicar. Tentaram prejudicar José também. Deus estendeu e disse, filho, eu vou te honrar. Oh, meu filho, declare, Deus Deus vai vai te te honrar. honrar. Levante a sua mão pra cima, levante a sua mão pra cima. Declara assim, ó. Muda a sua vida. Mude cada vez mais minha vida, Senhor. Conforme a tua vontade, Deus. Cuida de ti. Ele cuida bem. Só Ele é. Eu quero ver a igreja do Senhor na palma da mão. Segura assim, ó. Já. Ei. Deus Deus vai vai
te honrar. Como é que é, meu querido? Declara aí, profetiza lá. Mudar tua vida. Não, não. Pastor Jorge, Deus cuida de ti. Ele cuida bem. Só Ele. Tá bonito demais. Vamos pra cima. Oh, diga aí. Deus vai te honrar. Glória a Deus, aleluia. Que lindo louvor, né, amados? Deus vai te honrar, vai mudar a tua vida. Amados, o que Deus fez com a minha vida, se eu fosse dar o testemunho aqui, Deus tem me honrado. Deus mudou a minha vida. Precisa mudar muito mais, há muita coisa para melhorar. Mas Deus me honrou. Ele vai te honrar. Ele vai mudar a sua vida. Deus cuida de mim e Ele cuida de você também. Só precisa dar um passo. Aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Ele é a única saída. Em João 14,6 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é dois caminhos, é o caminho, só tem esse, não tem outro. Entregue sua vida a Jesus. Viva o melhor de Deus aqui nessa terra, para que você possa viver eternamente na presença do Pai. Glória a Deus, aleluia, amados irmãos. Amados, nós estamos prestes a voltar às atividades da nossa igreja, eu creio nisso. Dia 15 agora nós teremos uma reunião com os oficiais, a gente vai avaliar a situação que a gente tem vivido e pode ser que seja determinada a abertura ou não da igreja. A gente vai fazer essa avaliação, mas eu creio que está próximo a abertura dos templos para que a gente possa se reunir novamente, glorificar o Senhor presencialmente e trazer muita gente aos apriscos do Senhor. Amado irmão, você que está ouvindo esse culto, participando e quer tomar uma decisão na sua vida, aceitar Jesus, procure uma igreja evangélica séria, entregue a sua vida para Jesus, é o melhor caminho. Deus quer te honrar, Deus quer te tirar da miséria de onde você se encontra para viver o melhor da presença dele. A miséria que eu estou falando não é financeira, pode ser também, mas é espiritual, para você ter paz e viver o melhor de Deus na sua vida. Amados irmãos, ficam em paz, que Deus os abençoe. Tenham um domingo maravilhoso na presença do Senhor. Nos encontraremos mais tarde, às 19 horas, aqui nesse mesmo canal do Facebook, para mais um culto de ação de graças ao Senhor, conduzido pelo nosso pastorzão Sérgio Fernandes. Tenham todos um domingo abençoado. Fiquem com Deus. Que o Senhor os abençoe. Amém.